Bom, gente, vocês devem estar pirando com esses posts que eu fiz agora, falando um pouquinho sobre mônada, o conceito de mônada, né? Por um filósofo que trouxe essa teoria baseada em vários cálculos matemáticos e também físicos, né, da teoria. Para a gente falar da cura energética das realidades paralelas, vai ser muito importante a gente entender todo esse conceito de mônada, para que a gente possa entender também o que significa extensões de alma e em quais locais a gente pode estar vivendo simultaneamente dentro daquilo que já está sendo provado, que já foi provado pela física quântica. Então já está provado que a gente vive em realidades paralelas. Mas como isso é possível? Para a nossa mente, né, que ela trabalha num sistema que foi projetado por um cérebro que nos traz sensações, né, e percepções de uma realidade dual, é muito difícil para a gente entender a multidimensionalidade do nosso ser. Então, nesse trabalho, a gente vai fazer um trabalho com as nossas extensões de alma, com a nossa mônada, que está diretamente relacionado com o nosso propósito e com as partes nossas que estão nesse exato momento vivendo em realidades paralelas. E para que vocês possam ter uma compreensão melhor disso, eu vou colocar aqui um pouquinho de um conteúdo, né, que a gente dá em curso, para que vocês, no momento do atendimento, não entrem num conflito com a mente de vocês, né, possam ter esse entendimento. Amanhã, antes do atendimento, eu vou explicar o que significa realmente viver, né, essas realidades paralelas e o porquê que a gente faz a cura energética das realidades paralelas, porque na verdade a causa dos nossos desequilíbrios podem não estar no campo mórfico familiar, pode não estar nesse ambiente fenomênico que a gente vive e pode sim estar em realidades paralelas que a gente está vivendo simultaneamente. A gente já ouviu falar sobre isso, né, num primeiro momento no próprio kardecismo, no próprio espiritismo, e também os primeiros trabalhos, os primeiros ensaios, né, de cura eram feitas através de regressão, mas se entendia que as vidas eram vidas anteriores, vidas passadas, e que, portanto, a gente morria e nascia. E não é assim que acontece. Não é assim que a física quântica prova. Nós, nesse exato momento, estamos vivendo em muitas realidades paralelas. Eu vou explicar. E no final do século XIX, a Madame Blavatsky, ela conseguiu trazer para o meio do ambiente científico e dos estudos pela teosofia o entendimento que a consciência é a base de todo o ser. E ela e mais um grupo de estudiosos conseguiram finalmente trazer dois princípios cosmológicos, né, de verdade ontológica, que foram princípios fundamentais para que se chegasse no entendimento das mônadas a partir da realidade quântica. Então, eles trouxeram o princípio da repetição para o cosmos inteiro. Dentro desse princípio, eles conseguiram provar que o universo se expande e que o universo se retrai. Então, esse entendimento foi de extrema... E isso é o mesmo que dizer que o universo se estica e se encolhe, né? E esse princípio, ele é baseado numa observação a partir de tudo que existe. Então, a comprovação desses princípios e a ideia da reencarnação que eles trouxeram, que na verdade não era uma ideia, e sim uma teoria, já com embasamento muito grande de comprovação, né? Foi fundamental para que se chegasse no entendimento das realidades paralelas
dentro de um ponto de vista de uma ótica física. E isso só foi possível a partir da comprovação que no lugar da matéria, a consciência é que determina as experiências nessas realidades que a gente vive. Então, na verdade, o que acaba acontecendo? Então, assim, no lugar da matéria, a consciência é a base de todo ser, né? Sendo assim, essa consciência, ela não vive uma realidade material, ela não precisa estar podendo estar em muitos corpos simultaneamente, experienciando em campos quânticos de experiência várias realidades simultâneas. Difícil? Então, vou continuar explicando, né, o que significa esse processo todo, né, que eu tô passando para vocês das realidades paralelas e mônadas, né? Então, o que acontece, como eu coloquei lá nos stories, é que quando a gente pensa no corpo físico, a gente tem que entender que o corpo físico é uma espécie de computador quântico. E as funções vitais e as funções mentais são funções que são programadas como se fosse um software, né? E a ideia da alma, ela não vem desse mecanismo todo que é o nosso corpo, que é o nosso cérebro, né? Então, o que acontece é que nenhum dos nossos corpos, o físico, o corpo etérico, o corpo mental, ou até mesmo o nosso intelecto, ele é uma substância sólida, né? Então, se a gente pensar no que o Newton explica, né, na física clássica, não existiria a possibilidade da gente ter, na verdade, uma consciência quântica, mas na verdade, hoje a física quântica já está provando que a consciência, ela simultaneamente vai provocar colapsos de possibilidades paralelas nesses mundos paralelos que vão compor essa nossa experiência, que é uma experiência de multidimensionalidade. Então, dos 4 corpos, a gente só tem o corpo físico, né, que ele é localizado, estrutural, e que é aquilo que a gente entende como matéria. Então, é por essa razão que a gente vai chamar o corpo físico de corpo grosseiro. Mas, na verdade, tudo é matéria em diferentes vibrações, né? Então, os nossos corpos vital e mental, eles são funcionais e eles são criados por condicionamentos. Então, a gente vai desenvolver propensões a determinadas confluências, né, de funções vitais e mentais nesse processo de formação que vai representar no nosso corpo físico, né, os padrões de hábito, que vão trazer aquilo que a gente chama de memória, que nada mais é do que uma memória quântica. Então, o condicionamento das probabilidades quânticas, que estão associadas a essas funções, que são funções totalmente matemáticas de onda quântica, vão determinar essas modalidades dos corpos. Então, parte de nós sobrevive à morte. O corpo sutil, né? O corpo vital, o corpo mental, né? O corpo astral, o corpo etérico, todos esses corpos, eles vão sobreviver à morte. E as memórias, né, de tudo que a gente já viveu, né, que para os hindus a gente vai chamar de karma, e no espiritismo vidas passadas, elas vão ser transportadas por essa matemática quântica que vai modificar
esses corpos e vai alinhar eles para uma próxima experiência. Então, esse conglomerado, né, de informações, ele vai compor aquilo que a gente vai conhecer como mônada quântica. Então, além desses corpos grosseiros e sutis, vai existir um terceiro corpo, que é o corpo causal, que ele vai ser constituído do corpo de todas as coisas maravilhosas, das ações que são ações que alimentam a alma, o espírito, a beatitude, né? Que a gente vai chamar de Panchakosha, e que está relacionado com essas ações edificantes para o espírito. Tudo isso vai, obviamente, sobreviver à morte, porque aí vai ser a base do nosso ser, né? Então, eu vou gravar outro áudio, senão esse áudio vai ficar muito gigante aqui. Então, e aí é legal, estou estudando bastante sobre a morte, venho estudando já há muitos anos, né? E estudando também toda essa consciência, né, que o budismo traz. E já fiz vários trabalhos, inclusive com a Abel, do Vivendo e Morrendo, e que a gente também fez essa ativação, né, do POA, estudando o livro tibetano dos mortos, enfim, vários estudos aí do kardecismo, e trazendo muito isso para o nosso curso de cura energética agora dos relacionamentos, módulo 2, que a gente está trabalhando bastante esse aspecto mais espiritual, né? E filosófico dos relacionamentos. Então, existe aí um indício que a gente vê nesse limiar da morte, né, da experiência da morte, que mostra também essa conexão com as nossas realidades paralelas. Então, essas experiências de visões que são comunicadas psiquicamente, né, para os parentes, para amigos, né, de pessoas que estão à beira da morte, vem sendo estudada e registrada desde 1800 e pouco, né? E isso gerou uma compilação, que foi uma compilação que trouxe um censo, né, dessas alucinações, para que fosse estudada por uma sociedade que estuda toda essa parte psíquica do ser humano. Então, o que eles descobriram? Eles descobriram que o número significativo dessas alucinações relatadas envolvia pessoas que estavam morrendo a uma distância considerável do indivíduo que alucinava. E isso acontecia num prazo de 12 horas antes da morte. Então, eles começaram a relatar essa comunicação psíquica entre parentes e as pessoas que iam desencarnar, que já se encontravam nesse lugar, que não é um lugar físico, e sim um lugar astral. Fora isso, a gente ouviu falar inúmeras vezes dessas experiências de quase morte, quando o indivíduo ele vai sobreviver e ele vai lembrar dessas experiências. Nessas experiências de quase morte, a gente vai encontrar uma confirmação de muitas das teorias religiosas que de diversas culturas que já vêm abordando essas questões da morte, né? As pessoas que tiveram essa experiência, elas vão descrever uma passagem por um túnel que vai levar para um outro mundo, né? Guiado muitas vezes por uma figura espiritual da tradição da pessoa, ou até mesmo por algum parente dessa pessoa que está desencarnando. Então, tanto nessas visões no leito da morte, quanto nas experiências de quase morte, esse indivíduo ele vai transcender a situação da morte, que geralmente é vista como algo doloroso e desconcertante. Ele vai experimentar um domínio de consciência feliz, diferente do domínio físico da experiência que ele vai ter. E a felicidade ou a paz que é comunicada telepaticamente nessas visões, nos leitos de morte,
vão sugerindo que a experiência da morte ela é um profundo encontro com a consciência não local e com vários arquétipos dessa consciência não local. Então, na comunicação telepática de uma experiência alucinatória, a identificação com o corpo que está morrendo e padecendo ainda é muito forte. Então a gente vê muito relato falando dessas impressões de ver o corpo, de sentir o corpo, né? Mas logo depois dessa libertação, dessa identificação, existe uma comunicação que passa essa sensação que a gente tem quando a gente faz uma ativação também de cura energética, de felicidade, de encontro com a consciência do eu quântico, que vai além dessa identidade que é do corpo e ego, né? Então, por que a gente está falando tudo isso? Para a gente entender essa questão de que nós não vivemos somente essa realidade. Então, tudo isso que eu estou trazendo são situações que já são bem conhecidas por nós e são fáceis da gente identificar como possíveis já, coisa que há muitos anos atrás a gente nem conseguia identificar como possível. Então, as experiências de quase morte, elas são encontros com a nossa consciência não local. Então, existe uma nova dimensão da pesquisa que demonstra que uma experiência de quase morte vai poder levar esse espírito ou essa consciência a uma transformação no modo de vida das pessoas que sobrevivem. Muitas pessoas deixam de sentir medo da morte, muitas pessoas começam a ter um entendimento muito mais profundo da vida. E aí a gente se pergunta qual a explicação, né, para essas passagens de experiência de quase morte? Qual a explicação para essas imagens vistas, personagens espirituais, parentes próximos, pessoas que já desencarnaram? E como que existe essa transmissão dessas informações se na verdade nada é falado, né? Então é muito parecido com a experiência que as pessoas têm nos sonhos, e eles vão relatar esse estado que eles vão experimentar uma sensação esse estado bem onírico, né? Que é uma identificação com o corpo, que vai se reduzindo, o ego que vai deixando de ficar monitorado e controlado, e as experiências que vão se manifestando nessas outras realidades desse sono, que na verdade esses sonhos são realidades paralelas. Então, tudo isso está sendo estudado, inclusive esses indícios da memória reencarnacional que a gente vai ter a partir de relatos de crianças que vão lembrar de vidas passadas com detalhes, né? E que é estudado por vários psicólogos. Um psicólogo bem famoso também, que ele tem uma base de dados com mais de 2.000 recordações comprovadas, né, de crianças, e em alguns casos ele chega a levar as crianças para esses lugares, né, de vidas passadas, que elas se lembram, para comprovar essas histórias. Então, mesmo essas crianças nunca tendo estado nesses lugares, as crianças reconhecem, conseguem identificar as casas que elas tinham vivido, reconhecem membros das famílias anteriores. Tem crianças que se lembram de onde ela tinha escondido dinheiro. Então, elas têm detalhes muito precisos, né? E isso está tudo registrado em livros e artigos. Então, existe vários estudos que já comprovam, né, toda essa questão de uma memória reencarnacional, né? E isso vai comprovando essa capacidade da gente transitar também entre as vidas, e prova que a memória não é algo físico, e sim quântico, né? Então,
Todas essas situações, elas servem para fazer com que a ciência comece a estudar esses casos para que elas possam explicar como que isso é possível, porque isso já é fato, essas coisas já acontecem, essas coisas já são, já existem registros e provas que essas coisas acontecem. Então a ciência, ela começa a ter que estudar o porquê desses fatos e o que de fato acontece com essas pessoas e o que significa isso para a parte física, né? E assim surge todo esse conhecimento também da física quântica. Então vamos entender o que é, né, a mônada, né, e o que é alma e extensões de alma. Então, cada mônada, ela é uma multiplicidade. Ela tem diversos compartimentos para realizar experiências com funções específicas. Assim como cada célula do nosso corpo tem um objetivo final. A mônada, ela tem como objetivo final criar, né, exprimir todo o universo. Então a centelha divina é também chamada de espírito, que é a nossa identidade verdadeira. A mônada é também a centelha divina, que decidiu com seu livre-arbítrio experimentar uma forma no universo material. Então, cada uma das mônadas criou, com seu poder de criação, 12 almas. Cada alma é uma projeção diminuta do Criador. Então, a alma também é conhecida como o eu superior. A alma, querendo experimentar uma forma mais densa no universo material, deu origem a 12 personalidades que a gente vai conhecer como extensões de alma. Então, através dessa divisão, o objetivo era poder experienciar esse plano físico e a evolução através dos processos no plano físico. Então, a gente aqui na Terra, nós somos personalidades, ou seja, extensões de alma da nossa alma. Do mesmo modo que a nossa alma é uma extensão de uma consciência maior que a nossa mônada. Por sua vez, a nossa mônada é uma extensão de uma consciência ainda maior que a Deus, a divindade, né? Que é o Pai, a Mãe e a vida, ou toda a criação. Então, a gente tem aqui na Terra uma família de almas, de 11 outras extensões de alma. Então, as outras 11 extensões de alma podem estar encarnadas aqui ou em algum lugar nesse infinito universo de Deus. Então, essas outras extensões da nossa alma podem não estar num corpo físico nesse momento, podem estar habitando um dos outros planos espirituais da existência, mas elas também podem estar encarnadas aqui. O que a gente vai chamar de almas gêmeas ou almas afins, como eu expliquei no curso. As 11 extensões da nossa alma, elas podem ser consideradas a nossa família espiritual mais próxima. Então, a gente tem na nossa mônada uma grande família monádica, que vai se somar 144. E aí vai surgir o entendimento das almas gêmeas, que na verdade são personalidades, partes dessa mesma mônada. Então, na Bíblia, a gente vai ter uma parte que vai mencionar as mônadas com as 144 mil, né? Que seriam esses 144 mil seres de luz que estão aqui no planeta para fazer o processo de despertar. Eles mencionam como 144 mil selados de Israel, antes que as coisas ruins acontecessem, que estariam aqui no planeta. Então, a gente supõe que no nosso sistema planetário terrestre, né, a gente tenha 60 bilhões de mônadas operando. O que a gente pode concluir que no sistema de reencarnações desse planeta, a gente vai ter, portanto, 8 trilhões e 640 bilhões de personalidades envolvidas.
de forma atemporal, ou seja, no passado, presente e futuro, considerando que hoje, nesses tempos atuais, a gente tem 30 bilhões habitando essa ecoesfera terrestre e apenas 7,5 bilhões estão encarnados. Então, eu vou pausar um pouquinho esse áudio para que vocês possam ouvir, porque senão vai ficar muito longo, tá? Então, a gente entendeu a questão das mônadas e das extensões de alma. Isso significa que as nossas extensões estão podendo viver nessa realidade ou em realidades paralelas. E que todas as experiências das nossas extensões de alma e das nossas almas vão contribuir de forma significativa para os resultados, sensações e experiências que a gente está vivendo aqui nessa realidade. Então, mesmo que as nossas extensões estejam encarnadas aqui, 11 delas, porque a gente pode ter muitas extensões de alma, mas juntas numa mesma realidade, não mais do que 11, então eu só vou poder ter 11 extensões da mesma alma que eu, encarnada aqui no planeta Gaia, né? Mas eu tenho ainda 144 almas e cada uma dessas 144 almas tem 12 extensões. Então, todas essas extensões são partes daquilo que sou eu, né? Que vai compor aquilo que a gente conhece como mônada. Então, nesse caso, todas essas outras extensões das outras almas, elas estão vivendo em realidades paralelas, em mundos paralelos, em planetas mais evoluídos, menos evoluídos, com forma física, só com consciência, sem forma física, né? O resultado das experiências dessas extensões, que compõem a minha mônada, interfere diretamente em mim. Por isso, a causa do problema que eu estou vivendo, das sensações que eu sinto, da depressão, do vício, das doenças, não precisam estar necessariamente no mesmo ambiente fenomênico, né? Que é o que a física quântica provou, e a gente vai falar de realidades paralelas para que vocês entendam isso. Então, o ponto é que o que eu estou vivendo e fazendo em realidades paralelas tem um impacto direto naquilo que eu sinto e vivo nessa minha realidade.